Bem, como já foi dito, o nosso tema é: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. E nesse momento, o que acontece? Está Pilatos e Jesus. E diz assim: perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Por que essa ironia quando ele faz essa pergunta? Logo tu és rei? Porque Jesus, filho de carpinteiro, nascido, numa pequena aldeia chamada Nazaré, que não era assim uma cidade tão representativa naquelas imediações, não era uma Jericó, não é, que era um entreposto comercial, era Nazaré, uma pequena aldeia de pessoas simples. Então ele pergunta dessa maneira justamente por isso: logo tu és rei? E Jesus o responde: tu o dizes. Como quer dizer, eu não me julgo rei, tu o dizes que sou. Então, para isso eu nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, veja só, Jesus, na sua simplicidade, mas ele dá o seu recado. Para isso eu nasci, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. E aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Aí nós podemos primeiro perguntar: o que é a verdade? Não é? Porque no mundo onde hoje tudo é tão relativo, né? Onde as verdades são tão relativas, tudo é relativizado, tudo parece que meio acomodado conforme os interesses, conforme as nossas vontades e necessidades, entre aspas, humanas. Então nós fomos buscar, primeiro, na sabedoria oriental, um conceito de verdade. E nós achamos, num filósofo e também teósofo chamado Sirihan, não é, que ele escreveu um livro que se chama Em Busca da Sabedoria. Então ele diz para nós: a verdade, compromisso consigo mesma, concessões para a convivência, não podem atropelá-la. Veja como ele é claro, quer dizer, a verdade ela não admite concessões. Ela não vai atender aos interesses das nossas conveniências. Ela não pode ser atropelada. Exemplo: nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Independentemente de nossa vontade, isto é uma verdade. O sol é uma verdade, é uma realidade. O bem, o amor é uma realidade, é uma verdade. Ainda que eu queira muitas vezes acomodar, não, o bem é isso ou o bem é aquilo, mas o bem é o bem. E sempre será. E nós vamos voltar um pouco, né, quando lá atrás nós tivemos, né, quando Jesus fez o nosso planeta e que aqui nós viemos habitar, e que nos foi dito que seríamos a imagem e semelhança do nosso Criador, né, que simbolicamente, como a gente vê no Antigo Testamento, só havia uma coisa que não poderíamos fazer: conhecer a árvore do bem e da verdade. Então, ao invés de ouvirmos aquele primeiro ensinamento, nós fomos ouvir o canto da sereia. Não, de forma alguma. Ele não quer que você coma dessa árvore, do fruto do bem e do mal, porque ele tem medo que vocês sejam maiores do que ele. E nós, pela nossa imprevidência, a nossa imaturidade espiritual, não é? Também pelo nosso orgulho, nossa vaidade, que nós já tínhamos isso, e tem que sabe até por medo, porque quando algo é muito grandioso, a gente, de certa forma, a gente se acovarda. Um exemplo bem simples. Já pensou se eu tivesse a condição de conversar com a semente de uma árvore que é o carvalho, uma bolota que é do carvalho? Você disse: olha, quando você, daqui a alguns anos, você vai se tornar uma árvore gigantesca, capaz de atravessar décadas.
ela ia olhar para mim, se ela também pudesse me ouvir e conversar comigo, dizer, você está doida? Não, você sair tudinho que tu estás dizendo, vou nada. Então, talvez, aí aqui já é um talvez, nós também, nesse momento, a gente talvez tenha tido medo da grandiosidade que era ser aquele espelho no qual se refletisse a imagem do nosso Criador. Então, nós optamos por acomodar essa verdade conforme a nossa vontade e os nossos interesses, e estamos vivendo isso até hoje. As consequências, na verdade. Porque lá na frente chegou um momento que a gente viu o quê? Que a gente não tinha lastro espiritual para andar de acordo com as nossas próprias leis. Mas aí nós já tínhamos feito coisas demais. Teríamos que sofrer as consequências, teríamos que ir e voltar até a gente chegar ao momento de, novamente, a gente adquirir e a gente conseguir se conectar efetivamente com as leis que estão em nossa consciência, que são as leis divinas, essas verdades que são incontestáveis. E nós que fizemos? Nós criamos vários deuses. Por quê? Porque esses vários deuses eram uma maneira que a gente encontrava de se identificar. Então, os deuses, eles tinham paixões, eles tinham raiva, eles tinham ira, eram mais poderosos do que os seres humanos, mas, de alguma forma, eles representavam as nossas paixões. Então, nós tínhamos muita dificuldade, né, de aceitarmos um Deus único, uma vez que lá atrás nós rompemos esse nosso relacionamento de amor com o Criador. Então, vamos ver também mais um conceito que tem no Bhagavad Gita, que é um texto religioso hindu, que é uma conversa de Krishna com o seu discípulo, Arjuna, em que ele trata justamente dessa viagem que cada um de nós está fazendo, que é do autoconhecimento, que é esse retorno aos braços do Pai. E ele diz sobre a verdade. A verdade é a personalidade de Deus, quer dizer, ele já vai mais além do que Sri Ram, né? Nesse sentido. Ele já vê que a verdade realmente provém de Deus. E nós vamos ver no outro texto também chamados Upanishads, que significa autoconhecimento, que nos diz o seguinte, ele ainda é mais claro e mais poético do que Krishna fala no Bhagavad Gita, que é o seguinte: eu conheço a suprema personalidade de Deus. Não existe verdade superior a este ser supremo, porque ele é o máximo. Ele está situado como uma árvore silenciosa e ilumina o céu transcendental. E assim como uma árvore espalha suas raízes, ele difunde suas amplas energias materiais e espirituais. Então, veja que linda compreensão ele tem da verdade, né? Como ele vê Deus, de onde tudo emana, a fonte de onde tudo provém para nós. E, por isso, a verdade absoluta. Agora, o que diz, não é, a nossa doutrina? Ela ainda é mais incisiva ainda. Nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade nos diz o seguinte, e ele já começa realmente, como a gente diz hoje, já valendo, diz assim: lembro aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixos o bem-espaço da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, aqui, ele é bem enfático, né? A respeito dos incrédulos, reina uma verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, ou seja, o Rei, né, o que fez toda a criação. Não há como contestar isso. Ainda que a gente tenha escolhido deuses, e mais para frente, mesmo quando Moisés trouxe para nós esse Deus único, essa ideia de um Deus único, mas ainda assim, a gente ainda, dentro de nós, adorava o bezerro de ouro.
né? A gente adorava ainda o orgulho, a vaidade, as coisas materiais. A gente não conseguia se conectar com esse Deus único, realmente de uma forma integral. A gente não conseguia conceber ainda uma religião que fosse puramente espiritual. Então, a gente focava nas aparências, nos holocaustos, cumpria todos os ritos, mas intimamente continuávamos aquele homem velho, ainda fazendo com que essas verdades fossem de acordo com os nossos interesses. Então, eis que Jesus vem para nós. E ele já traz para nós não aquele Deus dos exércitos, aquele Deus que combatia, como diziam os hebreus, os ímpios. Porque eles se julgavam um povo escolhido, e de fato eram. O povo escolhido no sentido de quê? De trazer para nós essa ideia do Deus único. Mas não de ser escolhido no sentido de ser melhor. Porque naquele momento os hebreus eram um povo que tinha a condição espiritual de conseguir aceitar aquele Deus único e passar essa verdade para os demais. Mas o que eles fizeram com essa ideia? Eles se segregaram, eles se julgaram o povo escolhido. E os outros eram os ímpios, e que Deus, o Senhor dos exércitos, teria que combater os ímpios. Então, essa era a ideia. Então, Deus, vendo que a gente ainda não tinha conseguido assimilar a verdade, então ele nos envia quem? Jesus. Que traz para nós o quê? O amor, o Deus de amor, o Deus Pai, que ama, que acolhe, que perdoa, que é misericordioso, que não nos julga conforme as nossas iniquidades, mas nos julga de acordo com sua misericórdia, de acordo com o seu amor por cada um dos seus filhos. Tem uma passagem muito linda, quando Daniel, o profeta Daniel, ele está fazendo uma oração, porque o povo hebreu na época estava extremamente rebelde. Então ele vai orar pelo seu povo, ele vai orar pela sua nação. E ele lá, quando está conversando com Deus, ele diz assim: Senhor, o que eu venho te pedir, não me fio no meu próprio entendimento. Ou seja, no entendimento que ele tinha da situação. Mas que ele ousava pedir pelo seu povo, pelas muitas misericórdias que ele sabia que o Pai tinha para com todos. Então, Jesus vem trazer esse Deus para nós. Mas só que, quem esperava o Messias, esperava um Messias que viesse de uma família nobre, que, no mínimo, ele viesse de um entreposto, uma cidade, um entreposto comercial como Jericó, não é que ele fosse rico, muito bem educado, enfim, vestido em linhos e púrpura. Aí Jesus vem como? Nasceu em Nazaré, assim como a sua mãe Maria. Numa aldeia simples, mas onde todos se davam bem, que ela tinha uma aura especial, nos fala Miramês, né? Que as flores, as árvores lá tinham um perfume diferenciado dos outros lugares. A brisa parece que soprava mais doce, mais mansa para todos. Então, Jesus nasceu em Nazaré, filho de um carpinteiro, né, José, que embora ele também fosse um comerciante, mas não era assim de uma linhagem, digamos, de patrícios, embora ele fosse da casa de Davi. Né, Jesus era da casa de Davi por conta do seu pai José. Mas ainda assim, não era o que eles esperavam. Não era o que os judeus esperavam. Aquele senhor dos exércitos, aquele que vinha para acabar com o jugo romano, porque era isso que eles queriam. Porque eles odiavam os romanos. Aceitavam, porque não tinha outra maneira. Não podiam combatê-los. E esperavam esse Messias, que traria os seus exércitos, que se faria valer desse poder, do dinheiro, do poder terreno. E, no entanto, não foi o que aconteceu. E nós vamos ver um outro diálogo, também ainda em João, aí já é 19, de 10 a 11. Quando Pilatos pergunta a Jesus: de onde és? Aliás, de onde és tu?
E Jesus fica em silêncio. Então Pilatos não entende, porque ele estava acostumado, bastava ele olhar, todo mundo já estava ali, né? Pois não, sim, senhor. E ele falar com aquele homem que estava ali sendo julgado e ele não responde. Aí ele diz assim a Jesus: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar ou para te mandar crucificar? E Jesus, nesse momento muito sereno, olha para ele e diz: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fora dado. Esse de cima é quem? O Pai. Não é isso? Então, se Deus não permitisse que ele tivesse aquela autoridade naquele momento, ele nada poderia fazer. E tem mais. E se Jesus não fosse esse espírito crístico, totalmente desvencilhado das coisas humanas, das fragilidades humanas, que se submetia à autoridade terrena, não por Pilatos, mas por Deus. Porque sabia que aquele era o plano divino, o roteiro traçado que ele tinha a cumprir. E por isso ele se submetia. Então veja só como a verdade é diferente. Como ela se impõe. Então Jesus só disse isso e ficou quieto. Mas nós temos ainda, apesar de todo esse testemunho da verdade que Jesus trouxe para nós ainda não conseguimos assimilar. Nós ainda relativizamos a verdade e acomodamos conforme as nossas necessidades. E nós vamos ver que, apesar de todo o ensino que ele trouxe para nós, não apenas ele falou, ele exemplificou, ele testemunhou. E lá na frente foi o que a gente fez com esses ensinamentos, com esse testemunho da verdade. Nós colocamos numa espécie de uma lâmpada. Aqui, quem conhece o conto de Aladim? Não é? Que você esfregava a lâmpada e saía o gênio. E o que é que ele fazia? Atendia aos desejos. E foi o que nós fizemos com Jesus e com aquela doutrina linda de amor. Nós colocamos ela numa lâmpada de Aladim. E conforme a nossa vontade, nós íamos lá, esfregávamos para que ele atendesse. Olha, o Senhor me dá isso que eu te dou isso. E aqui a gente, quando estudava, a gente viu, né, na história, os chamados terrenos no céu. E quem tinha condições financeiras boas, dava poupudas doações, então já era certo, ele ia para o céu. Quer dizer, não havia, não é, nenhum tipo assim de crivo, assim, não, eu vou para o céu. Ninguém escutou aquilo que ele disse lá atrás. A cada um conforme as suas obras. Não é a cada um conforme suas obras. Nós modificamos cada um conforme o que podemos pagar. Nós adaptamos para essa verdade. E há um conto de Machado de Assis que fala mais ou menos como nós vemos aquilo que queremos. Por quê? Porque a verdade é uma coisa que exige transformação. Ela exige reflexão. Não é à toa que Jesus falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque, de fato, quando a gente não apenas conhece, mas a gente vivencia essa verdade, a gente se liberta. E nós vamos ver isso, depois vamos entrar nesse caso de Machado de Assis, nesse conto, com Davi. Davi apaixonou-se, ele já tinha várias esposas, mas ele apaixonou-se perdidamente por Betseba. Enquanto o marido, um dos seus generais, estavam nas batalhas, ele acabou por envolver-se com ela. E ela também correspondeu a essa paixão, a esse amor. E acabou por engravidar. O que fazer? Já que o marido dela estava em campanha, como ela engravidar? Como ela justificar essa gravidez?
Então ele manda chamar o marido dela, ele vem, só que Davi não contava que ao invés dele ir ficar com a esposa, descansar, não. Ele disse, não, todos os meus homens estão aqui acampados, eu não posso deixá-los para ir ficar com a minha esposa. E eles, que também têm suas esposas. E assim ele o fez. Ficou acampado, né, com a sua tropa. Então, Davi, desesperado, o que faz? Ele manda esse seu general para uma das batalhas onde estava mais difícil e dá ordem, né, aos seus capitães de que deixasse ele lutar à frente e que não o ajudasse. E foi o que aconteceu. No momento crítico, ele contando com a ajuda do restante da tropa, ninguém vem em seu socorro e ele vem a morrer em batalha. Passado algum tempo, ele, a pretexto, não é, de cuidar daquela viúva, de dar uma condição àquela viúva, de um dos seus melhores generais, ele desposa Betseba. Ela já estava grávida, o bebê nasce. E com algum tempo depois, esse bebê adoece. Todos os médicos dali vieram, o que puderam fazer, curandeiros, nada. A criança continua doente. E Davi, nesse momento, como era um costume judeu, ele se cobre de cinzas, ele não come, ele não dorme, ele não bebe, ele não se banha. Ele fica ali naquele suplício, naquela agonia, pedindo a Deus pelo filho. E após algum tempo, aquele bebê realmente vem a morrer. E ninguém queria dar notícia, porque naquele tempo o portador levava a pancada assim. Ou morria, né, quando trazia uma notícia ruim. Só que alguém tem que dizer. E alguém foi lá e disse a ele. Então, nesse momento, para espanto de todos, Davi manda que ele prepare um banho, uma lauta refeição. Vem alguém com as suas vestes. Ele, a partir dali, ele segue em frente. E nós podemos achar essa atitude paradoxal. Mas por quê? Porque naquele sofrimento da doença do filho, ele fez um enfrentamento com a verdade. Como aquela criança chegou até ali? De que maneira? Ele se envolveu, não é, com a esposa do seu general. Ele mandou ele para a frente de batalha. Então ele se enfrentou. Ele não ficou mais se enganando. Não, mas eu sou o rei, eu posso desposar quem eu quiser. Ele morreu porque tinha que morrer, porque ele realmente estava na frente de batalha. Que até ali, ele vinha se enganando. Mas na hora da doença do filho, o que aconteceu? Ele teve que enfrentar a verdade. Ele teve que se ajoelhar perante a Deus e restabelecer esse relacionamento que ele havia quebrado pela sua desobediência a Deus. E nesse momento ele disse, não, realmente, o que eu fiz foi errado, eu errei. E ali ele se penitenciou também. Por isso que quando o filho efetivamente veio a falecer, ele estava mais leve. Por quê? Porque apesar do que o que ele tinha feito e que continuava errado, ele tinha finalmente enfrentado a si próprio e se penitenciado diante de Deus. E com isso ele se libertou e enfrentou a sua verdade. Voltando ao caso do conto de Machado de Assis, que representa, de certa forma, a todos nós, a humanidade. Havia um português que ele foi para uma determinada cidade e quando chegou nessa cidade, aí estava aquela multidão de gente e havia um pessoal assim ouvindo um homem que falava. Aí o outro que o acompanhava disse, o que é isso? Do que se trata? Aí ele disse, tem um homem chamado Bonzo, que ele falou para várias pessoas aqui determinadas coisas que agora eles estão espalhando. E essa pessoa que estava falando no momento, ele estava dizendo, olhem, os grilos, eles nascem das folhas, do sol. É assim que os grilos nascem. E todo mundo, é mesmo? Estudei muitos anos, pesquisei vários anos a vida dos grilos e hoje eu sei, meus irmãos, que é dessa forma. Então todo mundo bateu palma, ele foi aclamado, levaram ele para uma mesa, para uma festança. O outro, ouvindo aquilo, disse, já sei. Aí
foi falar em outro lugar da cidade. Meus irmãos, as minhas alpercatas são divinas. Elas são conhecidas lá fora como as melhores sandálias que existem em todo o mundo. Quem comprar esta sandália, olhe, vai estar realmente usando o que há de mais fino, mais belo, mais bem feito. Aí todo mundo, é mesmo? É verdade. É sim. Eu durante também muito tempo aprendi este ofício com meu pai, que veio do meu avô e saiu por ali, né? Inventando uma linhagem. E todo mundo correu para comprar essas benditas alpercatas. E ele, aquele português que ali chegou naquela cidade, ficou sem entender coisa alguma, porque via que tudo aquilo era um verdadeiro absurdo. E ele quis conhecer esse bonzo. Aí esse amigo dele, que era da cidade, o levou. Aí chegando lá, mas por que essas pessoas estão falando essas coisas tão absurdas e as pessoas batem palma e as pessoas aceitam? Ele disse, pois é, meu filho. Eu, durante muitos anos, venho estudando várias coisas, filosofia, história, ninguém me dá a menor atenção. Então, agora, já que ninguém me dá a menor atenção, eu resolvi fazer isso com a cidade. Eu ensinei isso a essas pessoas para que cada um tire proveito da situação. Crie a sua verdade. E que cada um tire proveito como puder. Porque quando eu quis trazer para esse povo aquilo que eu estudei durante anos, ninguém me ouviu, ninguém me deu cartaz. E hoje todo mundo me procura. Então, achei bem interessante esse conto de Machado de Assis, porque realmente representa, de certa forma, várias esferas da nossa sociedade, onde às vezes coisas absurdas são ditas e nós acreditamos naquilo sem nem pestanejar. Uma delas que a mim me toca profundamente, e não vai aqui nenhuma crítica a ninguém, mas uma que se diz, meu corpo, minhas regras. Então, se eu estou com o filho dentro de mim, eu posso tirar. Então, é muito conveniente adaptar isso a essa fala, como se diz hoje. Dizer, não, hoje, todos nós temos que ser bem-sucedidos. Ter uma conta bancária, eu só vou conseguir casar, ou uma mulher olhar para mim, ou um homem olhar para mim, se eu for bem-sucedida, uma empresária, uma executiva, uma profissional de renome. Todo mundo só vai me respeitar se for dessa forma, pela minha aparência, pela minha vestimenta, ou pela posição, pelo status que eu ocupo. Lança-se um perfume, todo mundo tem que ter, porque, olha, a mulher bonita, elegante, tem que ter. Então, são coisas que a gente vai assimilando e a gente não vê. Assim como aquelas pessoas do conto não viam que grilos jamais poderiam nascer de uma folha e dos raios de sol. E que a gente vai trazendo para a nossa vida como verdade absoluta. Enquanto que a verdadeira vida, as realidades que realmente estão ali na nossa frente, nós ignoramos. Então, é essa revisão que a gente tem que começar a fazer em nossas vidas. Né? Não relativizar as coisas. O amor é sempre um amor. A fraternidade é a fraternidade. O bem é o bem. Não adianta eu querer dizer, não, o bem não é tão bem assim, o bem pode ser feito de outra forma. A inveja não é bem a inveja, como as pessoas costumam. Não, não é inveja, não. É inveja branca. Quem já viu inveja ser branca, azul, amarela, cor-de-rosa? Não existe. Inveja é inveja. Então, veja só a nossa capacidade de moldar as coisas conforme o nosso olhar. É como dizia um filósofo, que a gente tem o rio todo, mas a gente tem uma certa síndrome de castor. A gente vai botando ali os troncos de árvore, né? E fica ali naquele pedacinho. E a gente vê o mundo e se comporta no mundo conforme a nossa projeção pessoal. E não conforme o que é a realidade. E nós vamos ver aqui num conto do livro Boa Nova, em que Jesus voltava de uma
das suas peregrinações com Tomé. E eles param numa cidade chamada Dalmanuta, que em realidade no Evangelho não tem falando dessa cidade, Dalmanuta. Eles explicam que talvez Dalmanuta fosse a própria Magdala, ou Magdã, como também chamavam, ou algo, uma cidade bem pequenininha que talvez não fosse tão falada. Tanto é que ela só aparece no Evangelho 2 vezes, Dalmanuta, mas não especifica aonde ela fica realmente. E Jesus foi para a casa, né, de um pescador chamado Zacarias, e ele está lá com Tomé. E ele estava se refazendo, né, daquela sua última peregrinação, quando, não é, Tomé diz para ele: mestre, eu soube que aqui na cidade está havendo a visita de vários patrícios, romanos, e também de centuriões, várias pessoas importantes da nobreza. Não seria o caso, mestre, da gente encontrar com ele e o senhor mostrar um pouco das suas maravilhas? Jesus nada responde. E Tomé sai. Aí, dali um tempo, ele volta. Mestre, vim agora em nome desses patrícios, desses nobres, eles te enviam um convite para que vá encontrar-se com eles na casa do centurião e lá mostrar justamente as tuas maravilhas. Eles querem te ver, eles querem efetivamente ver o que tu és capaz, já que és filho de Deus. Aí Jesus, pela primeira vez, responde a ele: não é necessário que eles vejam a mim, mas que eles entendam os ensinamentos e as verdades que trago do Pai. Mas Tomé não compreende aquilo. Ele fica meio chateado ali na hora e insiste. Mas, mestre, como tu pensas trazer o teu reino aqui para a terra, se os poderosos, se os ricos, se os nobres aqui da terra não estão ao teu lado? Como pensas implantar esse reino aqui? Como trazer essas verdades? Se não tens ao teu lado essas pessoas. Então aqui eu vou ler para vocês, porque a resposta é maravilhosa. Então eu não me atrevo a mudar nada. E ele diz o seguinte: julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Eita, como a gente diz hoje, né? Pegou pesado, não foi? Com Tomé. Então, Tomé, diante dessa resposta de Jesus, o que dizer? Então, ele finalmente, mesmo a contragosto, ele compreende o que o mestre quer dizer. O que eram aquelas pessoas, aqueles patrícios romanos, como ele diz aqui, que um dia terão, né, de entregar as suas almas a Deus e as suas verdades materiais, terão que entregar a Deus, voltariam ao pó, de onde originariamente vieram, também do pó. Que verdades seriam essas se estivéssemos suscetíveis a essas coisas terrenas e materiais? Então, quando Tomé finalmente compreende o que Jesus tinha vindo fazer, não compreende totalmente, mas aceita que ele não vá ao encontro desses patrícios e desses nobres da terra. E nós vamos ver também na história um caso em que Alexandre,
o Grande, depois que ele vence a guerra junto ao pai dele, Filipe, que o pai dele também vem a morrer, Filipe II, e que ele sai em conquista, né, de várias terras, de vários territórios, ele ficou sabendo da existência de um filósofo da época chamado Diógenes, o cínico. Cínico não no entendimento que a gente tem. Cínicos vem da palavra grega cínicos, que significa cão. Porque esse Diógenes, ele vivia pelas ruas, ele dormia dentro de um barril, ele praticamente não usava roupa alguma, às vezes ficava pelado mesmo, e vivia somente com esse barril e uma cuiazinha, como a gente chama aqui no Nordeste, né? E que um dia ele vê uma criança ir beber água só com as mãozinhas, ele pega aquela cuia e dá a ela, nem disse eu preciso, e ficou com esse barril para onde ele vivia. Alguns o consideravam louco, outros o consideravam muito sábio. E Alexandre, o Grande, o consideravam sábio. E chegando na cidade em que ele estava, ele pede para conhecer o Diógenes. E as pessoas o levam até lá, onde Diógenes está. E Diógenes está lá, deitado no chão, tomando banho de sol. E Alexandre chega junto dele e diz: eu sou Alexandre Magno, o Grande, o conquistador da Macedônia, e sai por ali, né? Dando uma espécie de currículo das coisas que ele havia feito. E Diógenes só ouvindo. Aí quando ele terminou, aí Diógenes, e eu sou Diógenes. Aí ele olha para Alexandre e diz assim: és muito belo, pareces um filho de Apolo. Aí ele diz: por que tu não vens comigo? Alexandre fala para ele. E me ensina tudo o que sabes. Eu te daria metade dos meus bens. Aí ele olha para Alexandre e diz: você pode me dar o sol? Aí Alexandre diz: não, claro que não. Diz: então saia, por favor, da frente, que você está interrompendo o meu banho de sol. E Alexandre fica admirado daquela resposta, né? E aqueles que estão lá ao lado dele, né, os soldados, toda aquela corte que estava ao lado dele, fica zangado, quer pegar o Diógenes. Ele diz: não, de maneira alguma. Para falar a verdade, se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Porque ele era altamente inteligente, ele percebeu que naquela simplicidade, naquela pequena conversa ali, a grande sabedoria que aquele homem continha. E conta também que depois, num outro diálogo deles dois, ele pega os ossos do pai de Alexandre, de Filipe II, e de um escravo. E mostra a Alexandre. Olha só que ousadia, né? Qualquer outro teria perecido. E mostra a Alexandre: estás vendo os ossos do teu pai, os ossos do escravo? Que diferença enxergas? Então, essa é uma verdade que os poderosos da época e de hoje não querem ver. Qual a diferença que existe de um pobre, do rico, de um preto, de um branco? Nenhuma. A dor de uma mãe é a mesma aqui, ou se você for lá para a Antártida e ela perdeu o filho, e uma mãe perdeu o filho aqui, a dor é a mesma. A maneira de enfrentar essa dor é que é diferente. Mas a dor é uma só. Quem é mãe ou pai aqui vê um filho sofrer, não há nada mais doído para qualquer pai e para qualquer mamãe. Fale o idioma que falar, more aonde morar. Essa é uma verdade inquestionável. Mas também Emmanuel nos fala, num texto muito bom, chamado no livro Vinha de Luz, em que ele fala que a verdade não pode ser trazida em sua totalidade para todos. A verdade é algo que tem que ser gradativo. Por quê? Porque cada um de nós aqui tem uma percepção, um entendimento do que é a verdade. Cada um de acordo, não é, com o seu grau espiritual, moral e intelectual, tem uma percepção diferenciada.
E ele nos fala isso nesse texto quando ele diz assim: por enquanto, ninguém se atreverá em boa lógica a exibir na terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade de caracteres e temperamentos, aspirações, propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. E a gente vai ver aqui numa história, até que eu já contei aqui, de uma outra vez, de Divaldo, em que ele tinha duas amigas que eram católicas, realmente, né, bem dedicadas ao catolicismo, e que elas vêm a desencarnar. E que um dia, quando ele foi dormir, ele é transportado, ele sai do corpo e acaba por parar numa região onde estão justamente essas amigas. E ele vê aquele campanário, uma bela árvore, uma pequena capela, e quando ele olha, estão as duas conversando. E ele se aproxima das duas, minhas queridas, e começa, abraça elas. Aí elas olham para ele: você também morreu? Ele disse: não, é uma outra situação, eu me desdobrei do corpo. Elas: como? Aí olha uma para a outra assim, né? Meio desconfiada. Mas aí ele muda de assunto. Como vocês estão aqui? Ah, Divaldo, nós estamos bem, estávamos indo agora assistir à missa. Agora aqui às vezes acontecem umas coisas esquisitas. Aí disse: o que é? Tem umas pessoas que estão aqui e que depois nunca mais a gente encontra. Eu acho que, pelo que eu ouvi dizer, eu acho que algumas se melhoram e vão para o céu. E outras que não conseguem se melhorar vão para o inferno. Aí Divaldo: não, minhas irmãs, não é assim não. Olha, essas pessoas que vocês dizem que não encontram mais, é porque elas renasceram, elas reencarnaram, e lá foi ele, né, por ali afora. Então elas olharam para Divaldo e disseram: não está bem não, está bem não. Eu acho que nem é o Divaldinho. Isso é algum demônio querendo nos atentar. Virgem Maria, Nossa Senhora, vamos embora para a nossa missa. Aí elas, né? E Divaldo retorna ao corpo. Quando retorna ao corpo, quem está lá? Né? Joana de Ângeles, a sua mentora. E passa ali aquele carão: Divaldo, nós não temos o direito de ferir consciências. Elas ainda não entendem essa questão da reencarnação. Por isso que elas, ao desencarnar, estão numa colônia de acordo, né, com aquilo que elas sentem, pensam e acreditam. Nós não temos, Divaldo, o direito de ferir consciências. Então, vejam só. Então, exemplifica justamente o que Emmanuel nos fala aqui. A verdade, apesar de ser sempre a verdade, em qualquer tempo, não é, ela se impõe. Existe até um ditado que diz assim, né? A verdade sempre vem à tona. E é uma realidade. E parece que quanto mais, às vezes, a gente luta, às vezes, contra um sentimento, contra uma vontade, parece que ela cria vida própria. É ou não é? Quanto mais a gente, não, eu não quero sentir isso. Eu não quero pensar nisso. Ah, eu não quero gostar de tal pessoa. Aí aquilo parece que de manhã, de tarde, de noite, você só pensa naquilo. Só quer aquilo. Pode vir o céu e a terra. Não serve. Por quê? Porque a verdade, ela se impõe. Seja da nossa vontade, seja dos nossos sentimentos, ou seja, as leis divinas. Elas se impõem sobre nós. Agora, quando a gente faz, como fez Davi, esse enfrentamento da verdade, com os nossos sentimentos, com as nossas vontades, naquilo que ainda erramos, naquilo que ainda somos falhos, pequeninos, porque somos. Mas isso não nos faz pior. Porque, como diz a música, né, aquela raridade, Jesus escolheu cada um de nós.
o que você fez, o que você deixou de fazer, isso não importa. Não é? Isso é um mistério de Deus com você. Não é? O que Ele plantou dentro de nós, essa semente divina, a sua centelha divina, essa permanece, independentemente do que façamos. Nós podemos, às vezes, pelas nossas atitudes equivocadas, fazer com que isso fique embotado, que isso fique lá embaixo, em cima do monte de tralha de coisa ruim, equivocada, negativa. Mas ela ainda está lá. No momento que a gente resolve se enfrentar, tirar toda a tralha que às vezes existe dentro de nós e acender essa luzinha que a gente tem, né? Fazer uma chispazinha para ver esse foguinho, essa centelha divina começar a florescer dentro de nós, ela vem. Então, a verdade, ela se impõe. Mas nem todos nós temos a condição, não é, de saber a verdade na íntegra. Por que é que Jesus falava por parábolas? Justamente. Porque se ele fosse dizer, olha, minha gente, vocês vão reencarnar. Reencarnar, o que é isso? Vocês vão nascer. Ele falou com Nicodemos, que era doutor das leis, e que quando ele fala com Nicodemos sobre o nascer de novo, tanto é que ele questiona Nicodemos, tu és o doutor das leis e não sabes disso? Que nascemos de novo, porque eles não admitiam, né, os judeus eles não admitiam na época, a reencarnação para todos. Eles só admitiam que anjos, seres muito especiais, é que poderiam passar por esse processo. Mas que nós, os seres comuns, não teríamos, não é, essa oportunidade da reencarnação. Então, não adianta, às vezes, a gente querer impor aquilo que a gente hoje vê, aquilo que a gente hoje está aprendendo, aquilo para que a nossa mente está despertando para o outro. Porque se a gente pensar direitinho, hoje, não apenas hoje, mas já há bastante tempo, a gente vem numa espécie de êxodo. Ao mesmo tempo que os hebreus fizeram aquele êxodo, não é, material de sair, né, da servidão do Egito, e também, de certa forma, foi um êxodo espiritual, nós estamos nesse processo de êxodo espiritual, onde cada um está ali de acordo com o que já consegue perceber, entender, vivendo esse êxodo, atravessando esse deserto. Mas nós temos como roteiro nesse deserto, que ora atravessamos, nós temos o Evangelho do Cristo, que é Ele que nos fortalece. É Ele que, através dos seus ensinamentos, dessas verdades que Ele trouxe para nós, nos traz esses oásis, esses refazimentos, quando a gente se vê em situações de doença, né, as calamidades que a gente vê por aí, quando a gente vê a violência agraçando, a mentira, a inveja, os valores totalmente modificados, né? Quando a gente vê que muitos acham que a família hoje não é mais nada, não vale mais nada, né? Que os relacionamentos têm que ser descartáveis, né? Que tudo é... Hoje eu não tenho amigos, eu tenho seguidores. É isso que nós queremos para a nossa vida? Ter seguidores ao invés de amigos, ao invés de uma família, que por mais problemas que muitas vezes enfrentemos no nosso seio familiar, é o que nos trouxe a vida. É o que nos deu suporte para que hoje a gente esteja aqui. Se tivemos uma mãe que nos abandonou, que nos deu para doação, vamos ser gratos, porque ela nos deu a vida. Ela é o portal que nos possibilitou reencarnar e estar aqui. Entretanto, se ela for uma ótima mãe, ótimo, graças a Deus, vamos agradecer, seja qual for a situação. Então, não adianta querer inventar moda, inventar a roda, não é? De que família é coisa ultrapassada, que o casamento é uma instituição falida. Nunca estivemos tão carentes.
Nunca estivemos tão necessitados de um afeto, de um abraço, de um olhar sincero, de um acolhimento, de um mimo. Entre nós, que estamos aqui, amigos, companheiros de doutrina, vamos ter este olhar de acolhimento, de afeto, porque é isto que irá nos fazer ser da verdade. É isso que nos fará escutar a voz de Jesus. Continuando. Há que esperar pela passagem das horas, nos círculos do tempo. A semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com auxílio da natureza, se converte em diamante. Por isto, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Como havíamos falado antes, nós pegamos esses ensinamentos de Jesus e colocamos ele numa lâmpada de Aladim, querendo sempre que ele nos atenda aos nossos pedidos, aos nossos anseios. Eu quero isso. Em troca eu rezo, eu dou uma cesta básica. Como Deus ou Jesus precisasse de alguma coisa nesse sentido. A única coisa que ele precisa é da nossa cooperação, da nossa boa vontade, para que o seu reino de amor aqui na terra seja implantado. Isso sim. Nós temos e devemos oferecer dentro das nossas possibilidades, dentro das possibilidades de cada um. Não temos que nos comparar nem a A, nem a B, nem a C. Cada um tem a sua jornada pessoal de encontro com Jesus e de retorno aos braços do Pai. Semelhante imperativo, porém, para a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve os raios celestes transformadores e começa a observar a experiência sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo no Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. E aqui no livro Consolador, ele fala sobre a mentira. Na pergunta 192, quando é perguntado a Emmanuel, a mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Mentira não é o ato de guardar a verdade para o momento oportuno, ou seja, não é a omissão. Porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos: não atirem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. A mentira é a ação capiciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua feição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. E ele diz mais: a verdade é a essência espiritual da vida. Então, dentro das nossas possibilidades, nós temos sempre que alargar os nossos horizontes, como dizia aqui Emmanuel. Buscar, já que hoje nós temos o conhecimento, que a gente possa usar esse conhecimento como elemento de transformação. E não pegar esse conhecimento e botar numa prateleira. Eu sei isso, eu sei aquilo, eu sou intelectual. Que adianta? O conhecimento só serve quando ele nos transforma em alguém melhor. Num ser melhor para nós e para o outro. Se a gente não usa os nossos conhecimentos
se a gente não usa o conhecimento da verdade para servir, para ter esse ideal de serviço, de que nos adianta? Aí, realmente, ainda não estaremos escutando a voz de Jesus, ainda não seremos da verdade. Mas a nossa hora é chegada e nós vamos ler um pequeno trechinho para encerrar, ainda daquela lição de Tomé, que ele sinaliza o que é ser da verdade. Ele diz assim: quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os teus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal daqueles que escutam, daqueles que querem ser da verdade, porque ainda não somos da verdade, mas queremos ser, o nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os abismos. Então, que possamos buscar as verdades divinas, não apenas buscar, mas dentro de nossas possibilidades, vivê-las com o nosso coração. Muita paz para todos.